na primeira epístola de Pedro. Epístola quer dizer que é uma carta que Pedro estava escrevendo para um grupo de pessoas que estava reunido numa região. Quando Pedro escreveu essa carta, já tinha passado a morte de Jesus, e você sabe que no ano lá 70 depois de Cristo, houve a invasão de Jerusalém pelo Império Romano, e os cristãos foram dispersados. E essa carta, Pedro escreve para aqueles que estavam nessa dispersão. É como se nós estivéssemos escrevendo uma carta para uma pessoa amiga. Nessa carta, ele estava dando algumas recomendações para eles, para que eles se fortalecessem, para que eles ficassem animados e fortalecidos na situação que eles se encontravam, relembrando também algumas, eu não digo doutrinas, mas princípios. Você sabe que são princípios, né? São coisas que a gente deve manter. Princípios bons da vida comum, da vida cotidiana, da vida no lar, princípios familiares. Mas o que Pedro escrevia para eles era sobre princípios que eles aprenderam quando Jesus ainda palmilhava. E agora eles estavam transmitindo uns para os outros. E hoje eu estou transmitindo para vocês também alguns princípios, como vocês também transmitem princípios para outras pessoas. A gente sempre diz, quando às vezes observa uma pessoa, se essa pessoa tem princípios. Por exemplo, você ser verdadeiro é um princípio. Você ser justo é um princípio. Ser uma pessoa que perdoa, você tem princípios. Tudo são princípios. E aqui ele escreve uma infinidade de princípios. Ele escreveu 2 epístolas. A primeira carta que eu estou lendo agora, e tem a segunda carta, que ele fortalece esse pessoal. Aqui no versículo 3 do capítulo 1, e ele inicia aqui dizendo que: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça, Ele nos regenerou. O que é regenerar? Tornar a gerar. Porque nós fomos gerados de uma forma, mas precisamos nos regenerar. A única coisa que pode nos regenerar é o Evangelho. O que é o Evangelho? A boa notícia, a boa nova. O poder de Deus em Cristo. O que Cristo fez e viveu durante a sua vida. Mostrou com exemplos que são princípios a serem seguidos. Que muita gente segue, às vezes, até sem saber que são princípios do Evangelho. Alguns, como esses que eu citei agora há pouco, ele nos restaurou, gerou de novo. Ele nos corrigiu, ele nos reestruturou, ele nos reedificou, ele nos reformou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. E Ele nos chamou para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. O que é imarcessível? Inalterável, inconfundível, incorruptível, impossível de ser corrompida. A todos vós que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. E ele vai falando
Ele vai falando nesse processo de regeneração. Ali no versículo 13, ele exorta que nós devemos ter cingido. Cingido é vestir, é como se fosse uma vestimenta. Vestir, cingir o vosso entendimento, a sua mente, sendo sóbrios, esperando inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Isso é um processo. Quanto mais você caminha em entendimento do Evangelho e da revelação de Jesus em você, porque o grande segredo do relacionamento com Deus, os discípulos tiveram uma crise para descobrir isso. Como? Eles tiveram 3 anos e meio com Jesus, com a presença física dele ali, e ele trazendo todos esses princípios e ensinamentos. Mas Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou, como a Bíblia diz, e ascendeu aos céus. E na Santa Ceia, na última ceia que Jesus realizou, eles estavam tristes, porque eles não compreendiam isso. E Jesus disse para eles: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar um Consolador junto com vocês. Eu vou deixar com vocês o meu Espírito, para que Ele esteja sempre com vocês. Hoje nós não temos a percepção de ver Jesus fisicamente, mas Ele deixou o seu Espírito. O que é o Espírito? Muitas vezes nós já citamos assim: fulano tem um espírito bom. O Espírito é a identidade. Jesus deixou a sua identidade conosco. E eu estou falando aqui que esse Espírito é o que vai nos identificar. Isso tem que ser adquirido por revelação do Espírito dele em nós. É um processo. À medida que você vai se envolvendo com princípios do Evangelho, você vai compreendendo o Espírito do Evangelho, o Espírito de Cristo. Isso que Jesus disse naquela Santa Ceia: não temam, eu vou estar convosco todos os dias. Não temam, eu vou estar com vocês. Não vou deixar vocês órfãos. Enviarei o meu Espírito. E o meu Espírito ensinará vocês a todas as coisas. E esse processo de aprender todas as coisas concernentes a esse Espírito, desse Evangelho, dessa boa nova, dessa prática de vida. Então, aprender de Cristo, aprender do seu Espírito, aprender do seu Evangelho é um processo. E Pedro está dizendo para aquele povo que estava ali, e hoje essa mensagem é para nós que estamos aqui, que nós devemos vestir o nosso entendimento, a mente, abrir a nossa mente, sendo sóbrios e esperando inteiramente na graça, essa graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo no processo. Durante o processo está acontecendo algo dentro de você. Cada vez que você tem acesso a esses princípios, você está sendo edificado. Como filhos da obediência.
da obediência a um homem, a um líder? Não. Ele está dizendo a que obediência você tem que ser submisso. Como filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que vocês tinham num tempo de ignorância. Pelo contrário, segundo aquele que é santo, que é Cristo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vocês, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor. Temor não é medo e nem tremor. É se portar com diligência, com cuidado, reverência, observando todos os pontos da sua vida. E é o que ele diz aqui, ó, durante o tempo da sua peregrinação, durante o tempo da sua existência. Nós somos peregrinos aqui. Então devemos, também como eles estavam sendo orientados, a viver com temor esse tempo, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata, ouro, que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento. Pensa nisso. O Evangelho nos resgata de um fútil procedimento. Nós não podemos nos perder disso. Porque é viver sem consciência daí. Vista o seu entendimento. E ele diz ainda, o fútil procedimento que vossos pais vos legaram, aquilo que vocês receberam dos vossos pais. E aqui eu amplio essa palavra pais não só aos pais biológicos, mas aquele que te doutrinou. Quem te doutrina é um pai. Eu estou sendo como um pai para vocês. Quem te ensinou na escola foi um pai, um professor, foi um tutor. A nossa soma de influências muitas vezes é um fútil procedimento. Legado. Nós tivemos bons procedimentos ensinados. Mas qual é a maneira que podemos compreender? Através do Espírito de Cristo, como eu disse antes. Nós fomos resgatados desse fútil procedimento que nossos pais nos legaram. Aquele legado fútil de suas paternidades. Na faculdade, na escola, na comunidade, na vizinhança, na casa, os pais biológicos. As influências que você soma e aprende junto conosco, juntos aqui, trabalhando juntos, estando presentes no mesmo ambiente. Não foi por isso, por esse fútil legado, que nós fomos resgatados. Nós fomos resgatados pelo sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, que é o sangue de Cristo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. Quando que Jesus se manifestou? Há mais de 2000 anos atrás.
Ele é antes dos tempos eternos, como a Bíblia diz. Jesus é antes da existência de qualquer coisa. Como diz lá em João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus. Esse verbo é a palavra criadora. Agora, esse Cordeiro, ele se personificou numa pessoa. Então o Evangelho, quando você olha para o Jesus, o homem, Jesus, o Filho do homem, aquele que nasceu em Belém, filho de José, filho de Maria, aquele homem que viveu 33 anos aqui, aquele é o padrão. É olhar para ele, para o Evangelho, para tudo que ele viveu e foi, e nós vivermos e sermos felizes na existência. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto nos fins dos tempos por amor de vós. E por meio dele tendes fé, por meio de Cristo, o qual ressuscitou dentre os mortos. Está revestido de glória, de sorte que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Olha só um processo como se desenvolve nesse texto aí, ó. Tendo purificado a vossa alma. O homem é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. 3 partes do homem: espírito, alma e corpo. Espírito, algo imaterial que tem a comunicação com o eterno. A alma é a comunicação com o nosso mundo interior. É a mente, as emoções, as volições, as vontades. Mente, emoções e vontades. Essa é a nossa alma. Espírito, comunicação com o eterno. Alma, comunicação com o mundo interior. Corpo, comunicação com o exterior. Matéria, química, física. Isso é o nosso corpo. A comunicação com o divino é com o espírito. Mas a alma, que é a mente, as emoções e a vontade, é o que você é, a sua alma. Eu expliquei isso para que você entenda esse processo agora. Que diz aqui no versículo 22. Tendo purificado a vossa alma. Tendo purificado a vossa mente, as vossas emoções e as vontades. É aí que opera o Evangelho. Na alma. A comunicação com Deus é no espírito, mas a comunicação com você e a transformação, o processo de cingir, de se vestir o entendimento, é por aí que começa. Você tem que mudar a vossa mente. Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tem que renovar a mente. Purificar a mente. Purificar as emoções. Purificar as vontades. As suas vontades mudam. Suas emoções mudam. Sua mente muda. E como é que isso acontece? Pela obediência à verdade. Jesus disse que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
obediência à verdade, tendo em vista um amor fraternal não fingido, mas amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Isso só acontece com transformação. Você não consegue amar o seu próximo. Você não consegue amar aquele que te faz o mal. Porque a nossa tendência, de todos nós, é se alguém bater no teu rosto, tu dá uma bofetada no outro. Você voltar atrás não é a regra. A regra é você revidar. Você se vingar, você agir de uma outra forma. Mas o Evangelho é diferente. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele dizia: Pai, perdoa a todos eles. Eles não sabem o que fazem. Na nossa existência, muitas vezes, nós precisamos perdoar as pessoas que nos rodeiam. Entende? Porque vocês foram regenerados não de uma semente corruptível, como eu disse lá no início, mas da incorruptível, aquilo que age no nosso interior, através do Evangelho, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e é permanente. E aí ele fala de nós. Toda a carne é como a erva que seca. A nossa carne, essa existência. Toda a carne é como a erva. E toda a glória dessa carne, como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Assim somos nós. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Essa é a palavra que vos tenho falado. Toda a carne é como a erva. Tudo seca. Tudo se vai. Inclusive nós. Mas aquele que permanece nos princípios, na verdade da palavra de Deus, não é a palavra de qualquer um. A palavra que permanece é aquela palavra que foi engendrada em você. Está lá dentro do seu espírito, sendo transformada a sua mente, as suas emoções, a sua alma, o seu intelecto, tudo sendo transformado por princípios verdadeiros. Isso é a palavra da fé que nós ensinamos. E para concluir, aqui no capítulo 2, despojando-vos de toda maldade e dolo, hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências. Maldade e dolo. Uma coisa é maldade, outra coisa é o dolo, porque o dolo é fácil porque quis fazer. Talvez você faça o mal sem querer. E desejai ardentemente como crianças. Crianças no processo.
Você vai dando leitinho, daqui a pouco vai dando comida mais sólida, daqui a pouco você vai alimentando ele com outros alimentos, daqui a pouco ele está nutrido. E aqui Pedro está dizendo para aquela comunidade, e eu estou dizendo para vocês: deseje ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Porque para que, por ele, você já dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom. Deseje aprender. Deseje ser nutrido pela verdade. Em tudo que você vê. Em tudo que você vê na existência, absorva o que é bom. Não absorva o que é mal. Encha a sua mente, as suas emoções, a sua alma, que é a mente, emoções e vontade, de tudo que é bom. E isso vai produzir vida. Porque o espírito de vida está em você. E o espírito de vida é a única conexão que você tem com Deus. É dali que tem a conexão. Você é aquilo que você dá para a sua alma. Você se transforma naquilo que você dá para a sua alma. Pense nisso. Amém?